Nós chegamos ao último capítulo da primeira carta de João, capítulo 5. O tema da nossa mensagem hoje é marcas da fé verdadeira. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Como você sabe que a tua fé de crer em Jesus Cristo, obrigado Mara, ela é verdadeira? Como você sabe que a fé que tu diz que tem em Cristo Jesus, ela é verdadeira? E por que é importante fazer essa pergunta? Porque às vezes pode ter alguém que olha para a fé como uma emoção. Tipo, eu vim para o culto e eu senti Deus, então eu creio nele. Ou mesmo, a fé pode ser medida pela tradição. Eu fui batizado, a minha família pertence à igreja, eu cresci na igreja, então eu tenho fé, eu creio em Jesus. Ou então alguém poderia pensar que a frequência na igreja, eu venho todos os domingos na igreja, eu participo da ceia, então eu tenho fé, eu creio em Jesus. Mas veja, a emoção, a tradição, até mesmo a frequência na igreja podem ser coisas boas, mas por si só, elas não mostram, não comprovam que alguém tem a fé verdadeira em Cristo Jesus. Então a pergunta permanece: como saber se a tua fé em crer em Cristo Jesus, ela é verdadeira? Bom, eu creio que 1 João 5, de 1 a 12, pode nos ajudar a responder esta pergunta. Então, por favor, abra a tua Bíblia aí em 1 João, capítulo 5, de 1 a 12. Nós teremos nessa mensagem 4 pontos. E de maneira que os pontos vão sendo apresentados, nós vamos lendo os textos bíblicos, tá bom? Então vamos para o primeiro ponto. A fé verdadeira nasce de Deus, crê em Cristo, ama os irmãos e obedece ao Pai. Versículos de 1 a 3. Me acompanha aí na leitura da palavra de Deus. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao Pai, ama também o que dele foi gerado. Desta forma sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Versículo 3. Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Vamos orar? Pai Santo, nós iremos agora iniciar, ó Pai, mais uma mensagem, ó Deus. E por favor me permita, Senhor, ser o teu mensageiro agora, Pai. Me usa, Senhor, para trazer a tua palavra aos corações de todos aqueles que estão ouvindo, ó Deus. Que sejamos agraciados, ó Pai, por aquilo que o Senhor quer dizer a nós hoje, ó Pai. Então conduza, Pai, e me sustenta, ó Deus amado. Assim eu oro, em nome de Jesus, amém. João, ele começa o versículo 1 com algo que é bem importante, e eu gostaria que você prestasse atenção aí. Marcelo, deixa aí o versículo 1 na tela, ou por favor, olha na tua Bíblia. Ele começa dizendo: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Eu quero que tu preste atenção na ordem das coisas, porque ela é muito importante para a compreensão bíblica da salvação, mas também é importante para o que João vai desenvolver nesses versículos que nós vamos trabalhar hoje. Porque João não está dizendo que a pessoa primeiro crê e depois ela nasce de Deus. Ele está dizendo que quem crer dá evidência de que nasceu de Deus, é nascido de Deus. A expressão é nascido de Deus aponta para uma obra que já foi realizada lá no passado, mas que tem efeitos hoje na tua vida, em nossa vida. Ela continua, mas já aconteceu. Então, o que João está nos dizendo é que primeiro Deus nos dá vida, e depois essa nova vida dentro dessa nova vida aparece a fé. A fé, então, não é a causa do novo nascimento,
mas é o sinal de que o novo nascimento já aconteceu. Isso colabora com o que Paulo vai escrever para a igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 2. No versículo 4, Paulo vai dizer: todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por o grande amor com que nos amou, versículo 5, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões, pela graça vocês são salvos. E se você olha um pouquinho mais à frente, versículo 8, Efésios 2:8, ele vai dizer: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um presente de Deus, é um dom de Deus, é um novo nascimento que Deus dá a você e que possibilita você ter essa fé salvadora em Cristo Jesus. Para deixar mais claro, pensa num bebê quando ele nasce. O choro do bebê não é a causa do nascimento do bebê. O bebê, ele não chora para nascer, ele chora porque ele já nasceu. O choro é o primeiro sinal de que há vida ali naquele bebê. Da mesma forma, a fé é o primeiro sinal espiritual de alguém que recebeu a vida de Deus, nasceu de Deus. Agora, continua olhando para mim, comigo no versículo 1, porque isso é importante. Ele vai dizer: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Aí ele continua: e todo aquele que ama ao Pai, ama também o que dele foi gerado. João está falando o seguinte: se eu realmente nasci de Deus, isso não muda apenas a minha relação com Deus, muda também a minha relação com os filhos de Deus. Aqueles que também foram gerados por Deus, eu também vou amar. Porque, meus irmãos, o novo nascimento não apenas cria em você uma nova vida em Cristo, mas também coloca você em uma nova família, na família de Deus. Se Deus é meu Pai, Ele me gerou, então aqueles que nasceram de Deus também são meus irmãos. E o chamado é: todo aquele que ama o Pai, Deus, que te gerou, que te deu vida, que te deu a oportunidade de ter fé para crer em Cristo Jesus, também ama aquele que foi gerado por Deus. Ou seja, a tua igreja, os teus irmãos em Cristo. Em outras palavras, não faz sentido dizer que eu amo ao Pai, que me deu a salvação, enquanto eu desprezo os filhos desse Pai, os filhos de Deus. A fé que nasce de Deus em meu coração me une a Cristo, mas também me aproxima dos irmãos. Quem nasce de Deus aprende a amar aqueles que também nasceram de Deus. Isso colabora com o que nós falamos domingo passado. Porque se você tem tua salvação, você se orgulha, você celebra a Deus, você participa da ceia do Senhor, levanta tuas mãos e diz: Senhor, obrigado por tão grande salvação. A palavra de Deus está nos chamando a olhar também para o lado, olhar para o teu irmão do lado e amar o teu irmão. Agora preste atenção no versículo 2. Desta forma, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. E esse versículo é bem importante. Se vocês lembram, no domingo passado, que nós pregamos, eu citei o versículo de 1 João 4:20, que diz: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a quem não vê. Eu falei que não adianta alguém dizer que ama a Deus se está odiando o seu irmão. Ou seja, o amor ao irmão vai revelar o amor que eu tenho pelo Deus verdadeiro. Só que aqui, em 1 João 5:2, eu lendo, parece que João inverte esse negócio. Porque João ele vai dizer: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos.
Então lá no 4, se eu amo os meus irmãos, revela que eu amo a Deus. Aqui no 5, se eu amo a Deus, no 4, se eu amo a Deus, revela que eu amo meus irmãos. E aqui, se eu amo meus irmãos, revela que eu amo a Deus. E não tem nenhuma contradição aí. João, eu penso que ele foi cirúrgico em colocar esse jogo de palavras. Porque ele está dizendo aqui nesse versículo 5, que o nosso amor pelos irmãos também precisa ser confirmada pelo nosso amor a Deus e pela nossa obediência também a Deus. E por que isso é importante? Porque você pode olhar para o versículo 4 e dizer, não, eu amo meus irmãos. Então isso revela que eu amo a Deus também. Só que tem um amor que parece bonito, que parece sensível, que parece acolhedor, um amor que chega no próximo e abraça, mas um amor que ignora Deus. Despreza os mandamentos de Deus. Na prática, isso acontece quando alguém diz, eu amo meu irmão. Só que você nunca se colocou e se aproximou do teu irmão. Você nunca se dispôs a discipular o teu irmão que você diz que ama e ensinar os mandamentos de Deus. Você vê o teu irmão triste e você diz, é difícil, né? Você não conversa com teu irmão. Mas você diz, eu amo meu irmão. Isso acontece também quando, em nome do amor, eu passo a mão na cabeça do meu irmão pecador. Quando eu vejo o irmão afastado, o irmão esfriando, o irmão vivendo uma vida errada, destruindo sua família, guardando mágoa, alimentando vícios, aí eu digo, não, eu amo meu irmão, eu não vou me meter na vida dele, porque é a vida dele, ele sabe o que ele está fazendo. Talvez o meu irmão fique chateado, eu não quero que ele fique chateado. Mas isso não é amor, é apenas omissão. E é mais cruel quando você vê amigos próximos de você, tendo essas atitudes, mas você diz, não, eu não vou provocar o meu irmão. Também acontece quando alguém confunde amor com concordar com tudo. Se eu amo, eu tenho que aceitar a decisão dele, o comportamento dele, o caminho que ele está seguindo. Mas João está dizendo que o amor verdadeiro não é abandonar Deus para agradar as pessoas. O amor cristão não é apenas um sentimento, uma simpatia, uma aceitação sem um discernimento. Ele está dizendo que o amor de verdade é querer o bem do irmão e levar esse irmão para diante de Deus. Não é apenas o discurso de amar, de aceitar, de acolher, mas revelar os mandamentos de Deus para esse irmão. É caminhar junto, é acolher, é ter paciência, é ouvir, é chorar, mas é também apontar para Cristo e chamar ao arrependimento quando é necessário e encorajar a obediência. É por isso que João ele fecha um círculo. Quem ama a Deus, ama os irmãos. E quem ama os irmãos, ama a Deus e obedece os seus mandamentos. Isso nos ajuda a nos livrar de dois extremos. Um extremo é aquele cristão que conhece a Deus, diz que ama a Deus, que tem talvez uma boa teologia, mas é frio com os irmãos. Não ama de verdade os irmãos. O outro extremo é aquela pessoa que é amorosa, que acolhe todo mundo, que aceita todo mundo, mas não confronta com a verdade de Deus. Dois extremos. João está dizendo, se você ama teu irmão, você tem que ajudá-lo, tem que acolhê-lo, tem que estar perto dele, mas você tem que levar ele para Cristo. Você tem que fazer com que ele obedeça os mandamentos, assim como você também obedece os mandamentos de Deus. Aí no versículo 3, ele diz, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O versículo 3, ele vai fundamentar o que ele já vem falando, principalmente do versículo 2. Porque alguém poderia dizer assim, ok, eu amo meu irmão, eu amo a Deus, mas por que obedecer os mandamentos entra aqui?
Porque não basta eu dizer que eu amo a Deus, não basta eu demonstrar o meu amor pelas pessoas, ajudar os necessitados, não basta isso. Aí João, ele vai dizer não. Porque se você diz que ama a Deus, isso não é emoção, não é sentimento, não é uma declaração que tu faz pela boca. Amar a Deus é algo prático. É guardar os seus mandamentos. Então por isso, meus irmãos, a obediência aos mandamentos de Deus não é um detalhe na nossa vida cristã. Ela não pode ser separada do teu amor por Deus. Ela tem que caminhar junta. Na prática, não adianta você chegar aqui na igreja, se me liberta, e chorar, e levantar as mãos, ou estar em algum momento ouvindo uma música, chorar ali naquela música, ou você vem para um momento de oração, e você ora fervorosamente ali na oração, e você diz, olha, eu amo a Deus, gente, vocês estão vendo como eu amo a Deus? Eu levanto minhas mãos, eu choro nas orações, eu choro com os louvores. A pergunta não é se você está sentindo uma emoção, quando alguma coisa está acontecendo, espiritual está acontecendo. A pergunta é, você ama a Deus? Então você obedece os mandamentos dele? Essa é a pergunta. Porque quem ama a Deus obedece os mandamentos, e não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. João, ele torna o teu amor por Deus em algo que é concreto. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Mas aí na sequência João diz, e os seus mandamentos não são pesados. E aqui nós precisamos ter cuidado. Porque João não está dizendo que obedecer a Deus é leve, e você sabe que não é leve. Obedecer a Deus exige renúncia da nossa parte. Obedecer a Deus exige perdoar. Negar a carne. Amar pessoas que nos feriram. Fugir do pecado. Então, não é fácil. Então, por que João está dizendo que os mandamentos de Deus não são pesados? A resposta não está no fato de que obedecer seja fácil, mas a resposta está no versículo seguinte. Olha só no versículo seguinte. Versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E aí nós entramos no segundo ponto dessa mensagem. A verdadeira fé, a fé verdadeira, vence o mundo pela vitória de Cristo. Em 1 João 5, de 4 a 5, João diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? E João explica por que os mandamentos de Deus não são pesados. Eles não são pesados, porque quem nasce de Deus, recebe uma nova vida, uma nova natureza e uma nova fé. O mandamento ele não muda, o mandamento de Deus continua sendo rigoroso. O padrão de Deus não é rebaixado, a vontade de Deus não ficou mais leve. O que vai mudar é o coração daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Antes, a vontade de Deus era um peso, mas agora, aquele que crer no Senhor Jesus Cristo vai entender que a vontade de Deus não é um peso, agora é um caminho que Ele nos dá, saudável para seguir. Antes, parecia que a vontade de Deus era uma prisão, cheia de proibições, mas aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo vão agora entender que é uma proteção de Deus para as nossas vidas. Aqueles que antes aqueles que poderiam entender que obedecer os mandamentos de Deus era perder alguma coisa, agora começa a perceber que não estão perdendo nada, na verdade estão ganhando vida. É como carregar o próprio filho no colo, o bebê ainda pequeno, recém-nascido. O peso existe, o cansaço às vezes vem,
Mas o amor não muda, você continua carregando e pode passar horas carregando o teu filho no colo. Por quê? Porque você ama aquele teu filho. E por você amá-lo, o braço cansa, você troca de braço, mas você continua amando e carregando o teu filho. Assim também é a nossa obediência, é a obediência daqueles que nascem para Deus. Exige esforço, exige renúncia, exige sacrifício, mas já não é uma sentença pesada sobre nossas costas. É o caminho de um filho que ama o pai, que confia no pai e sabe que os mandamentos do pai são bons. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E é uma certeza que os filhos de Deus têm. Nós já vencemos o mundo. E o mundo aqui, meus irmãos, não é o planeta Terra, nem tampouco são as pessoas. O mundo que aqui ele se refere é esse sistema que é contra Deus. O pastor Gustavo pregou quando ele falou de João capítulo 2, 1 João capítulo 2, é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. É essa pressão constante para que você viva como você quer, conforme a tua vontade. É como a corrente do rio que te puxa para baixo. Mas João vai dizer, essa corrente ela existe, mas por mais forte que ela pareça, ela já foi vencida. Aqueles que são nascidos de Deus, eles já venceram o mundo. Já venceram o pecado. Já venceram a escravidão do pecado. Mas olha um detalhe, que talvez seja um dos detalhes mais lindos desse versículo. A palavra vencer, no grego, está no tempo verbal, que indica uma ação que já é concluída. Uma ação que já foi. Você não está lutando para vencer. Você luta porque você já venceu. Você já venceu o mundo. Ele aponta para algo que já foi concluído em Cristo Jesus e já foi consumado. A vitória nossa não é uma promessa para o futuro, é algo que já aconteceu. Paulo vai dizer em Romanos 8, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo. Você não está lutando para vencer o mundo, o pecado. Você está lutando a partir de uma vitória que já foi conquistada por Cristo na cruz. Cristo já venceu o mundo. E quando você foi unido a Ele pela fé, a vitória dele passou a ser a tua vitória também. Você lembra do jogo do Brasil com a seleção? Eita, desculpa, gente. Não, mas vocês lembram do jogo do Brasil com a Haiti? A gente tinha certeza de uma coisa, que era a vitória, não é? O Brasil ele teve que jogar, mas de uma coisa sabíamos, que ele ia ganhar. Pelo menos era o que eu via das pessoas falando. Nós cristãos, nós já temos uma certeza que é diferente do jogo de futebol, nós temos uma certeza que é baseada na promessa de Deus. Nós já somos mais do que vencedores. O combate teu diário com o pecado não é para que você se torne um vencedor, mas o teu combate diário é para que você viva pela fé, à luz dessa vitória que Deus já te deu. Isso vai conversar diretamente com o versículo 3. Os mandamentos de Deus não são pesados, porque nós não estamos obedecendo como pessoas que são derrotadas, mas nós obedecemos como pessoas que já são vitoriosas. Estamos obedecendo porque nós já nascemos de novo. Nós cremos no Filho de Deus e vivemos sustentados pela vitória de Cristo. É por isso que não é pesado para nós, que já nascemos de Deus. Mas alguém poderia então perguntar, pastor, mas eu me sinto uma pessoa que é derrotada. Mas eu peço que você olhe o versículo 5. Quem é aquele que vence o mundo?
senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus, diz João. Eu poderia dar aqui a vocês algumas questões minhas, algumas ideias minhas, por que você se sente derrotado. Mas eu peço que você olhe para o versículo 5 como uma certeza e uma esperança para te fortalecer. Quem é aquele que vence o mundo? Senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus. João está apontando aqui para a nossa fé, a fé em Cristo e a certeza de que se nós cremos em Jesus, nós vencemos esse mundo. Não é porque você seja forte em si mesmo, mas porque a nossa fé nos une com aquele que venceu. Quem crê em Jesus participa das vitórias de Jesus. E aqui eu quero trazer uma aplicação. Você que está cansado de lutar. E talvez, de fato, você esteja se sentindo derrotado por causa dos pecados. Você cai no mesmo pecado. Você tenta, mas falha. Você já pensou em desistir? Talvez, vou desistir da vida cristã. Talvez você esteja lutando no teu casamento, lutando para perdoar alguém. Talvez o inimigo esteja sussurrando no teu ouvido, você nunca vai mudar. Olha para você, você é um crente muito fraco. Mas escute o que João está dizendo. Se você nasceu de Deus, a vitória não depende do teu desempenho. Ela depende de Cristo, e Ele já venceu. Então talvez o que lhe falte agora é simplesmente você se ajoelhar diante do trono da graça para que possa encontrar em Jesus Cristo misericórdia. Talvez o chamado de Cristo para você hoje é parar de lutar no teu desempenho para ser um cristão melhor, para vencer os pecados e se aproximar diante do trono da graça, se ajoelhar, levantar tuas mãos para os céus e clamar por misericórdia de Jesus Cristo. Talvez o que falte para você é retornar para a palavra de Deus e para crer nas promessas de Deus. Porque se você crê que teve uma nova vida em Cristo, você já venceu o mundo. Essa é a palavra de Deus, eu não estou inventando nada. Em outras palavras, você precisa voltar para a verdade da palavra de Deus. E não achar que Deus não me ama, ou Deus não me quer, ou eu sou fraco demais. Se você crê, você já venceu o mundo. Então creia nessa verdade e se volte para Deus. Mas eu também preciso ser honesto com você. Se na sua vida o mundo sempre está vencendo, se toda vez que a pressão do pecado vem e você cede à pressão do pecado, se você é indistinguível das pessoas que estão do mundo, se o teu pecado sempre aparece, você sempre cai, então a pergunta talvez não seja, por que eu estou lutando tanto, eu não estou conseguindo? Talvez a tua pergunta precise ser, será que eu realmente nasci de Deus? Será que eu realmente nasci de Deus? Porque João diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Isso não significa que o cristão é perfeito, que nunca cai, mas significa que existe uma guerra em andamento, existe resistência, mas existe arrependimento, existe uma nova natureza que Deus coloca em nós, existe buscar a Cristo, existe se arrepender dos pecados. O nascido de Deus ainda luta, ainda tropeça, ainda precisa confessar os pecados, mas ele não trata o pecado como seu endereço fixo. O nascido de Deus, ele não consegue fazer as pazes com aquilo que Jesus veio destruir. Então talvez a tua pergunta seja, será que eu realmente nasci de Deus? E se por acaso você responder dizendo, eu acho que eu não nasci de Deus, isso é muito bom, porque ainda hoje, enquanto há fôlego de vida, Deus te dará a oportunidade de você crer na mensagem do Evangelho. Ainda a graça de Deus está disponível, ainda Deus está a chamar, ainda Cristo
está sendo anunciado. E pela fé, você pode crer em Cristo Jesus. E talvez a tua oração não seja tão somente dizendo a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas talvez a tua oração precise ser: Senhor, me faça nascer de novo. Senhor, coloque a tua fé no meu coração, para que eu possa crer em ti, Senhor. Porque a tua palavra diz que aqueles que são nascidos de Deus vencem o mundo. E eu quero vencer o mundo, Senhor, não com a minha força, não com o meu desempenho, mas com a tua força, com a vitória de Cristo na cruz. É se render a Cristo e encontrar nele a vitória que você nunca conseguiu produzir pelas tuas próprias forças. Vamos ao ponto 3. A fé verdadeira descansa no testemunho de Deus sobre Cristo. Olha só, João, ele vem defendendo alguns pontos, né? A fé verdadeira é nascer em Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, amar o próximo, obedecer aos mandamentos de Deus. Essa fé verdadeira se manifesta, se revela no fato de que nós já vencemos o mundo, porque Cristo já venceu o mundo. Mas aqui, nos versículos de 6 a 9, ele vai fundamentar tudo aquilo que ele já estava falando. João está dizendo assim: olha, gente, tudo isso que eu estou dizendo para vocês é real, é verdadeiro. E eu sei como provar isso. E aí olha só o que ele diz no versículo 6 a 8. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes, tá? E eu peguei aqui a versão da NVI, e eu creio que é uma das melhores versões para explicar esse texto. João diz que Jesus veio por água e sangue. Sendo bem direto, a água aponta para o batismo de Jesus, quando ele foi publicamente apresentado como um filho de Deus. Quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. É o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. O sangue, apresentado por João, aponta para a cruz, onde ele morreu pelos nossos pecados. Então, João ele insiste, não somente por água, mas por água ou sangue. Por quê? Como já falamos várias vezes, haviam falsos profetas que ensinavam um Cristo diferente. E João, então, ele vai dizer: eles estão tentando apresentar um Jesus falso. Eles podem até dizer que Jesus dá um bom ensino. Eles podem até dizer que Jesus é admirável. Mas o Jesus da palavra, o Jesus que veio do Pai, é aquele que veio em água e veio em sangue. Ele foi batizado, mas ele também sangrou na cruz. O Filho de Deus não fugiu do sofrimento. Ele não veio apenas para ensinar, ele veio para morrer. A cruz não foi um acidente no caminho de Jesus. A cruz foi o centro da missão de Jesus. O sangue aqui é a prova de que Jesus era humano, mas também é a prova de que o preço pelos nossos pecados foi pago na cruz, quando ele derramou seu sangue para lavar os nossos pecados. João vai dizer: e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. A ideia aqui é de um tribunal. Para um fato ser confirmado, precisa de testemunhas. E João está dizendo: nós temos 3 testemunhas. Nós temos o batismo de Jesus, quando ouviu-se uma voz do céu que confirmava que ele é o Filho de Deus. Nós temos a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, como um homem que confirma que ele é o Filho de Deus, cumprindo o plano de Deus. Mas também temos o Espírito Santo, que declara que isso tudo é verdade. E aqui, meus irmãos, eu preciso fazer uma paradinha. Por quê? Porque ainda hoje as pessoas anunciam um Jesus Cristo que não é o Jesus Cristo crucificado. É qualquer tipo de Jesus Cristo, mas não crucificado.
E como isso se transforma em questões práticas. Por exemplo, alguém pode dizer, eu amo Jesus, mas não se arrepende. Alguém pode dizer, eu admiro Jesus, mas não abandona pecados. Eu quero o consolo de Jesus, mas não quer que Jesus governe a sua vida. Quer Jesus por partes. João está dizendo, não. É esse Jesus que é pregado e é anunciado. O que veio pelo batismo e pelo sangue e é testemunhado pelo Espírito Santo. Agora olha o versículo 9. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do Filho. O que João está dizendo aqui? Nós aceitamos o que os homens dizem. Nós aceitamos o que o médico passa lá na receita e corremos na farmácia para comprar o remédio. Nós passamos por uma ponte que um engenheiro fez, sem sequer conhecer o engenheiro. Nós acreditamos nas postagens que fazem no Instagram. Nós acreditamos nos jornais. Nós acreditamos em pessoas que nem conhecemos. Nós acreditamos nos testemunhos dos homens. Só que o testemunho de Deus tem muito maior valor. E qual é o testemunho de Deus? O testemunho que Ele dá acerca do Filho. João está chamando o seguinte: se você acredita nos homens, você tem que acreditar no testemunho de Deus. Porque o testemunho de Deus é muito maior. E qual é o testemunho de Deus? Olha só, entramos no ponto 4. A fé é verdadeira, recebe o testemunho e tem vida no Filho. Versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, tem em si mesmo este testemunho. Quem não crê em Deus, faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E aqui nós estamos caminhando para esse final da mensagem, mas eu quero que você preste atenção aqui. Porque João mostra duas respostas aqui. A primeira resposta fala de quem crê. Quem crê em Deus tem testemunho em si mesmo. Ou seja, não apenas o testemunho externo da água, do sangue, do Espírito. Agora João fala que esse Espírito Santo dá testemunho dentro de você que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O próprio Espírito Santo testemunha na vida daqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não é apenas uma informação que você recebe. Não é apenas a pregação do pastor que você recebe. Não é apenas uma doutrina que é ensinada. Mas é o Espírito Santo que pega o testemunho sobre Cristo e coloca e grava no teu coração. É por isso que o crente, que é nascido de Deus, ele pode enfrentar momentos de dúvida, ele pode enfrentar lutas, ele pode enfrentar pressões, ele pode enfrentar perseguição, ele pode enfrentar pecados, mas existe uma voz dentro de si, confirmando que você é filho de Deus. E essa voz, ela vai fazer com que você persevere até o final. É ela que vai te guardar, é o selo da redenção. É o que João está nos dizendo. E foi nessa certeza que muitos cristãos, ao longo da história, morreram sem negar a Cristo. Porque dentro deles, o Espírito dava testemunho da verdade. E por mais que eles fossem pressionados para negar a Cristo, eles não negaram a Cristo e escolheram morrer crendo na verdade. Então, meus irmãos, você que é nascido de Deus, você que tem essa fé verdadeira, você pode estar em momentos de dúvida agora. Você pode estar questionando até mesmo a tua salvação. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o Espírito Santo jamais vai deixar com que você saia da posição que Deus te colocou, porque você é nascido de Deus. Ele vai confirmar a verdade de que você é filho de Deus. Mas aí nós temos, João fala de uma segunda resposta. Ele diz, quem não crê em Deus, fez dele mentiroso. E isso aqui é sério. Porque João está dizendo que não tem pessoas inocentes.
Não tem pessoas que dizem, eu não sei se eu creio em Deus, eu vou pensar, eu não sei disso. João está dizendo assim, olha, se você não crê em Deus, você é mentiroso, você está tratando Deus como mentiroso. Porque o testemunho de Deus a respeito de Jesus Cristo é um testemunho verdadeiro. Deus diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e se você não crê no Filho de Deus, você está olhando para Deus e está dizendo assim, você é mentiroso, porque eu não creio nesta verdade. Você está acusando de mentira aquele que é a própria verdade. Você percebe como isso é sério? Então você que nega Deus, que nega a verdade de Deus, você que diz que não crê no Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus está dizendo aqui, você está olhando para Deus e está dizendo, você é mentiroso. E a consequência disso, irmãos, a palavra de Deus não esconde, é lago de fogo e enxofre. Se você não crê, em João 3, 16 e 18 diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o testemunho que Deus faz, e ele é verdadeiro. Você pode dizer, pastor, mas sinceramente eu não creio nisso. E eu vou dizer para você, e não me interprete mal, porque eu não quero ser duro ou arrogante. Mas é um problema que você vai se enfrentar diante de Deus, se você nega a palavra de Deus. O nosso chamado, o chamado de Deus é, creia, venha. Jesus diz, venha você que tem sede e beba, venha e eu darei descanso para a alma de vocês. É o chamado de Jesus. Versículo 11, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no Filho. Você crê nesse testemunho? Você crê no Filho de Deus? Versículo 12, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E a pergunta final é, você tem um filho? Porque se você tem Cristo, você tem a vida eterna. Se você não tem Cristo, você pode ter religião, você pode ter história, pode ter emoção, pode ter tradição, pode ter frequência na igreja, mas você não tem a vida. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ainda em João 11,25 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então o chamado hoje para você é, creia no Filho e tenha a vida. Em 1 João, a grande ideia dessa mensagem, em 1 João 5, de 1 a 12, João responde mostrando as marcas da verdadeira fé. A fé verdadeira nasce de Deus, ama os irmãos, obedece ao Pai, vence o mundo, descansa no testemunho de Deus e encontra a vida somente no Filho. Vamos orar? Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Eu não sei como ela chegou ao coração dos ouvintes, ó Pai. Pelo que eu vi, Pai, aqui nesse público, tem pessoas que estavam conversando, ó Pai amado. Pessoas que estavam olhando no celular, Senhor Deus. Pessoas, ó Pai amado, que estavam viradas de costa, ó Deus amado, para essa mensagem tão importante, Senhor Deus amado, que o Senhor deu à Tua igreja hoje, Senhor. Então, ó Pai amado, trabalha, Senhor, com aqueles que ouviram, ó Deus amado, e traga, Senhor, da Tua revelação e da Tua palavra, Senhor Deus amado, porque a Tua palavra, eu sei, Senhor, que ela não volta vazia, Senhor Deus amado. Nós somos chamados para pregar do Teu Evangelho, Senhor, e o Teu Evangelho hoje foi pregado, Senhor. A mensagem de salvação foi falada, Senhor Deus amado. O anúncio, Senhor Deus amado, do juízo foi feito. E aqueles que não crerem no Filho de Deus, Senhor Deus, serão condenados, ó Pai amado. Mas ainda hoje há esperança, Senhor. Ainda hoje, Senhor Deus, o Senhor dá oportunidade para que aqueles que estejam longe
cheguem perto do Deus vivo. Trabalha, ó Espírito Santo de Deus, e faça com que corações nasçam de novo agora, Pai amado. Que haja salvação, ó Pai amado, nesta igreja, neste momento, Senhor Deus amado. Que Teu Espírito, ó Deus, convença, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. E tenham vida em Jesus Cristo, Senhor Deus. E saibam, ó Pai, se nós nascemos em Cristo, ó Pai, nós já vencemos o mundo. Portanto, já não somos mais escravos, mas somos libertos em Cristo Jesus. E esta é a nossa vitória, Deus. Obrigado pelo Teu amor, ó Deus. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Converta os corações a Ti, Senhor, e eles serão convertidos, ó Pai. Traga, Deus amado, a Tua igreja para a firme certeza da fé verdadeira. Da fé que nos guarda, nos protege, nos restaura. Assim eu oro, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.